A Maré Alta me deixou um presente aqui que eu vou compartilhar com vocês. A luta mais esperada pelo público brasileiro. Não tem jeito, cara, é foda. Charles do Bronx Oliveira enfrenta o capeta em forma de guri Arman Tsarukyan. Tudo que você precisa saber para não ir parar no cardiologista depois da vinheta. Eu me chamo Gabriel Mota, bem-vindo à tripulação do MMA Pirata. Mas antes da gente seguir viagem, clincha nesse like, não larga nunca mais, compartilha com a rapaziada que precisa saber sobre a palavra do charlinismo, deixa aí o like, se inscreve e todas as lutas desse card estão sendo analisadas e eu vou deixar aqui em cima, então agora sim, vamos pra luta. Eu analisei as últimas 5 lutas do Charles somada com a luta contra o Kevin Lee. Já do Tsarukyan foram as lutas contra o Matheus Ganro, Smagulov, Neto BJJ e Beneil Dariush. Charles do Bronx Oliveira, um atleta da Chutebox, enfrenta Arman Tsarukyan, um atleta um pouco mais jovem da América Top Team. Começando pela trocação do Charles Oliveira, ele usa a base de destro, uma base de Muay Thai, tem bons chutes de todos os tipos, em todas as direções também, de todas as distâncias possíveis, boa movimentação lateral, boas mãos, principalmente nos golpes cruzados e diretos, cotoveladas de todos os ângulos possíveis, inclusive de encontro, poder nas mãos e um jogo de pressão. O tempo todo ele vai para cima do adversário e tenta manter a luta sempre da média para curta. Enquanto Arman Tsarukyan é um lutador destro também, de base de MMA, então o jogo deles vai ser um pouco espelhado. Tem jabs muito rápidos, bons chutes, principalmente chutes altos com a perna da frente. Boas sequências, normalmente ele entra com jab direto e chuta, ou um jab e chuta, ou um direto e chuta. Então ele sabe combinar bem. É um atleta bem ágil, bem explosivo, cruza andando para trás, isso é uma arma bem interessante da parte dele, que eu não tinha notado antes de analisar as lutas. Mantém sempre uma boa distância, então ele mantém da média para longa e só entra mesmo já para tentar finalizar algum tipo de ação e controlar a luta novamente. Tem cruzados muito fortes. Já os pontos fracos de cada um, o Charles no caso aceita golpes no clinch demais pro meu gosto, dificuldade contra canhotos, mas nesse caso isso não vai atrapalhar muito ele. Recebe golpes laterais e tem pouco movimento de cabeça. Além disso, quando ele tá dando passadas para trás ou quando ele tá fazendo investidas, às vezes ele golpeia, para na frente do adversário e nesse momento ele fica com a guarda baixa. Isso é perigoso pra caramba para golpes de encontro ou golpes reativos mesmo. Ele não volta a cabeça no ataque, ou seja, quando ele golpeia, ele fica às vezes plantado na frente no local onde ele acabou de investir. Além disso, às vezes ele joga joelhadas voadoras ou chutes frontais voadores meio fora do tempo. Isso também é perigoso, principalmente até mesmo para ele ser quedado e perder o round ali nos pontos. Outra questão é que, por vezes, principalmente no clinch, ele é golpeado por uppers e ele não vê esse golpe chegando. Já no caso do Tsarukyan, o único ponto ruim de fato que eu vi na trocação dele é que, por vezes, ele golpeia em sequência e acaba baixando uma das guardas. Ele não é um trocador exímio, mas ele troca muito bem, mas eu percebo que ele troca principalmente para medir a distância das quedas dele. Então, basicamente, ele troca o suficiente para não errar e buscar logo a queda, que é o jogo dele, e ele é muito explosivo e rápido no tempo de quedas. Já na luta agarrada, o Charles tem um ótimo tempo de quedas, progride muito bem em qualquer tipo de posição, inclusive no clinch, boa pegada de costas, ele é muito oportunista nessa posição e ele sabe atrasar muito bem as ações dos adversários, principalmente segurando e dominando os braços deles para que eles não o golpeiem. Outros pontos interessantes é que ele empurra muito bem os adversários, ele sabe utilizar as pernas tanto para empurrar para a guarda quanto para empurrar o adversário para fora da guarda para conseguir levantar a luta novamente. Ele é extremamente oportunista e consegue chegar em posições de ataque, de finalizações de qualquer área da luta do solo. Tem uma ótima guilhotina e não necessariamente precisa quedar o adversário para começar a aplicar uma finalização. Ele consegue pegar inclusive as costas ou o pescoço com o adversário ainda em pé. O Tsarukyan ele tem um excelente tempo de quedas, ground and pound violentíssimo, cotoveladas fortes também no ground and pound e um ótimo controle de quadril. Também tem uma boa defesa de jiu-jitsu, progride muito bem nas posições e tem um clinch fortíssimo. Já os pontos fracos de cada um, o Charles às vezes tem entradas de quedas perigosas e um pouco fora do tempo e da altura também. Além disso, ele aceita muito a queda e quando ele não aceita essas quedas, ainda assim ele é suscetível a quedas, principalmente no clinch. Se ele estiver clinchando o adversário por baixo, ou seja, fechando
trocando mão com mão embaixo das axilas, às vezes ele sofre quedas, principalmente quedas de judô, que deixam ele por baixo. E por vezes ele tem a mania ruim de puxar para a guarda, que isso no MMA hoje em dia não é uma boa estratégia, principalmente para atletas que conseguem controlar muito bem por cima. Já o Tsarukyan, o único ponto de fato que eu percebi que ele às vezes dá um certo mole é ceder o pescoço, às vezes ele cede um pouco as costas também, mas ele toma o controle rapidamente. Em relação ao fôlego e o QI de luta de ambos os lutadores, os pontos fortes do Charles é que ele mescla muito bem as ações, então ele consegue aplicar um bom volume de golpes em pé e transitar, ou inclusive esquivando-se para frente para poder aplicar ali um single leg, um double leg, ou já começar a aplicar uma finalização. No solo ele é muito calmo e também tem uma boa visão de luta, enquanto no quesito total da luta ele é um atleta bem frio, ele não parece ser um atleta que se afoba ou qualquer coisa do tipo. O gás dele é estável para 3 rounds. Ele tem um pouco de perda de velocidade, mas também não é nada que deixe ele inofensivo. Já os prós do Tsarukyan, ele tem um bom gás, ele realmente perde muito pouco de rendimento e continua sendo explosivo até o fim da luta. É um atleta bem metódico, ou seja, bem estrategista, não gosta muito de fugir do próprio plano. Mescla também muito bem as ações em pé, entre em pé e o chão, e não se expõe tanto. Ele não é um atleta que gosta de se arriscar. Quando ele percebe que a trocação tá começando a querer piorar para ele, ele não pensa duas vezes antes de quedar e o tempo de queda dele é excelente. Enquanto isso, os pontos negativos de ambos os lutadores, o Charles se expõe muito e às vezes é muito displicente. A impressão que dá é que ele tá com tanta confiança que ele acredita que não precisa se defender ou sair do raio de ação do adversário. Isso é extremamente perigoso e foi o que fez com que ele, por vezes, tomasse os knockdowns das últimas lutas. Essa exposição e essa confiança em excesso no momento errado. Já o Tsarukyan possui investidas um pouco abertas. Ele é um atleta muito explosivo e muito impetuoso. Então isso às vezes faz com que ele entre com tudo na ação e acabe tomando ali golpes, ou por vezes ele entre com tanta força que não dá tempo dele voltar e ele acaba também ali não tendo a explosão contrária para fugir do raio de ação, recebendo também golpes. Nesse caso, acredito que possa vir aí um cruzado acertar a cabeça dele, vindo do Charles. Antes do veredito, vamos deixar algumas coisas bem claras aqui. Quem acredita que o Charles é azarão na proporção de 70-30, que ele tem um queixo que não aguenta nada, que ele foi atropelado pelo Islam Makhachev e que o jogo dele é todo cheio de falhas, tá maluco. O Charles perdeu dando seu melhor, até cometer aquele erro bobo da joelhada no segundo round. Até então ele estava dando a mesma luta que ele dá para todo mundo. Então não dá para se dizer que o Charles não estava lá. Esse papinho tem que acabar. O Islam venceu dele no melhor dele e foi pego num erro que ele comete em outras lutas também. Mas de fato ele deu trabalho pro Islam da mesma maneira que ele deu trabalho para todo mundo até então. Então o Charles de fato é um atleta muito melhor do que a galera que tá votando contra ele tá dizendo. E do outro lado, quem acha que o Arman só é hype, só pegou frango e tem uma trocação ruim, também tá maluco. O Arman tem um boxe razoável pra bom. Eu assisti 10 lutas, somando 6 do Charles e 4 do Tsarukyan, nessas últimas 24 horas. E isso fez com que a minha visão dos dois mudasse muito. E também pra melhor, pros dois lados. O Arman tem uma trocação bem razoável. Eu ainda arrisco a dizer que é melhor que a do Islam, só que com um pouco menos de punch. Ele tem bons socos, tem socos retos, também mede bem a distância e golpeia andando para trás, fora que seus chutes altos são bons também. E o Charles só tem 2 falhas e é a mesma, tanto no solo quanto em pé. Ele aceita receber golpes. O que eu quero dizer com isso? Ele investe aberto e às vezes ele golpeia e para. Então quando ele golpeia e para, ele perde o tempo da esquiva e não joga o corpo para trás e acaba recebendo golpes. E isso é uma falha. Já no chão é a mesma coisa. Ele arrisca de tudo, porém às vezes ele acaba recebendo golpes demais e isso numa luta contra um lutador que vai cotovelar ele, pode abrir o supercílio dele, como o Arman fez com o Joel Álvares, pode acabar a luta por um corte e por um excesso de sangue, o que seria um anticlímax terrível. Desmerecer o Arman pela luta contra o Neto BJJ é a mesma coisa que desmerecer o Leon Edwards pela luta contra o Nate Diaz. Os dois adversários que perderam só tiveram um único golpe a luta toda, e aquilo não mudou em nada o resultado, nem do round e nem da luta. A base do Arman ajuda o Charles, porém o Charles precisa vir esperto com os jabs e com os ganchos e cruzados andando para trás ou de encontro que o Arman pode jogar. Chutes altos o Charles defende relativamente bem. Caso ele vá para o solo também, ele não pode aceitar a luta
recebendo ground and pound, porque o Arman joga muito cotovelo e ele é muito agressivo e ele tem gás para manter esse ritmo. Na longa distância, o Tsaruki é favorito, porque ele tem gás e ele não perde ritmo. Acredito também que ele tem ali mão para balançar o Charles, levar o Charles pro solo e vencer num TKO. No caso do Charles, eu acredito que ele tem armas para vencer numa decisão, porém eu não vejo ele vencendo numa decisão, e sim uma finalização ou na trocação, já que em pé o Charles tem mão para trocar e vencer com uma certa sobra o Tsarukian. Favorito para essa luta, Arman Tsarukian. Quanto? 55% no máximo para mim. Minha torcida, Charles para sempre. Meu palpite, Arman Tsarukian numa decisão. Rápido disclaimer, eu não vou colocar a imagem, a animação no caso de lutador derrotado em respeito ao Charles. Bom, eu espero que vocês não levem isso pro coração. Eu consultei o oráculo do charlinismo, o cara que mais sabe de Charles nesse planeta, que é o famoso Aldenir dos grupos de MMA. Eu analisei luta a luta, considerando todos os aspectos para eu entender o escopo completo desses dois atletas. A minha torcida sempre vai ser pelo Charles, é um cara que eu gosto muito, é basicamente o meu segundo lutador favorito da atualidade. Eu já paguei prendas relacionadas às vitórias do Charles, porque eu tinha certeza que ele ia vencer, e eu acertei a vitória e o método. Fiz um show e vaza, para quem sabe o que é, pesquise aí, porque não tem tempo ruim comigo. Eu torço pelo Charles e vou ficar muito feliz se meu palpite estiver errado. O Charles tem tudo para voltar a pegar essa cinta. A única questão é, ele tem que vencer dando show com inteligência, e não somente dar o show e ver no que vai dar, porque esse negócio de puro coração é bom para o quinto round, quando a luta tá empatada. Aqui eu estou agindo com a razão e não com o meu coração. Estou contrariado, fazer o quê? A vida é isso mesmo. Todas as lutas estão sendo analisadas, vou deixar aqui em cima. E confiram lá, sai desse vídeo, já corre lá para assistir alguma outra análise que ainda tá faltando no seu bilhete de apostas aí. Não precisa me mandar o ouro. E rapaziada, a minha análise foi essa, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e foi! Perfect.